Olá! Nós vamos estudar agora, em geradores elétricos, uma importante lei, que é a chamada lei de Ohm-Pouillet. Nós já vimos a equação de um gerador e agora nós vamos estudar uma lei muito legal e muito bem aplicada em circuitos simples. Entende-se por circuito simples aquele com um gerador, ideal ou não, e um resistor. Tome muito cuidado, como por exemplo, quando você olha para esse circuito aqui, você observa que tem mais de um resistor. Temos aqui o nosso gerador com a sua força eletromotriz, sua resistência interna, tranquilo, mas observa que esse gerador está ligado a uma associação mista de alguns resistores. Entenda bem, isso daqui, olha, não deixa de ser também um circuito simples, desde que você reduza todos esses três resistores a uma única resistência, que é a REC. Então imagine o seguinte, que um circuito simples é a soma de um gerador com um resistor. Porém, se tiverem mais de um resistor no circuito, reduza para a REC e aí então você tem novamente um circuito simples, trabalhando a REC, tá bom? Então vamos lá, olhando aqui originalmente o nosso circuito simples, um gerador e um resistor, sendo percorrido por uma corrente elétrica I. Como é que nós vamos fazer para calcular essa corrente elétrica que circula neste circuito simples através da lei de Ohm-Pouillet? Estou apresentando então aqui para vocês a lei de Ohm-Pouillet. A corrente que atravessa o gerador e o circuito vai ser dada pela razão entre a FEM sobre R mais Rzinho. Não esqueça que esse Rzão aqui pode ser a REC da associação, tá bom? Muito bem, fiz uma proposta para vocês aqui de um circuito simples. Não esqueça que a gente vai ter que acabar com essa associação mista aí. Vamos trabalhar a resistência equivalente dessa associação. Muito bem, como é que nós poderíamos pensar inicialmente? Vamos pensar assim, ó. Esses dois resistores de 4 ohm estão associados em paralelo. Nós poderíamos tirar a REC desses dois resistores através da razão, visto que elas são iguais, da razão entre o valor da resistência pelo número de resistores associados, que são 2. Dessa forma, essa REC aqui desses dois resistores resulta 2 ohm. Muito bem. Só não esqueça que esses dois resistores em paralelo, que determinou uma REC de 2 ohm, vai estar associado em série com esse resistor de 3. Redesenhando o circuito e obtendo então o valor da REC total da associação. 4 em paralelo resultou um de 2. 2 associou em série com de 3, a REC vale 5. Redesenhei o circuito para você, agora trabalhando a REC da associação. A FEM vale 12, a resistênciazinha interna do gerador vale 1, e esse resistor aqui, que nós vamos escrever, oriundo da REC da associação, equivale a 5 ohm. E agora, formou ou não formou um circuito simples? Um gerador e um resistor. Não esqueça que 5 ohm é fruto da REC da associação. Então, vamos calcular a intensidade de corrente elétrica que circula? Está aqui a nossa lei de Ohm-Pouillet. Para este caso, teremos então que, olha como é que ficou fácil a solução, né? A força eletromotriz 12, R5, que é a REC, mais
O gerador apresenta uma resistência interna de 1. A corrente elétrica, então, que circula o gerador vale 2 amperes. Ok? Então, vamos fazer com calma uma questão sobre a lei de Ohm-Poillet, uma questão muito legal, muito bacana, onde a gente realmente aprende, entende todos os elementos de circuito que a gente já estudou, desde bem o início da eletrodinâmica. Deixa eu te apresentar aqui o que é a questão. Nós temos um gerador não ideal, observa, de resistência interna e força eletromotriz. Na questão, o nosso objetivo vai ser calcular a força eletromotriz e a resistência interna desse gerador. Porém, são apresentadas duas situações. Vamos lá. Existe uma resistência elétrica de 5 ohms no circuito, 1 amperímetro, que detecta a corrente elétrica de 1,2 ampere quando uma chave posicionada em uma outra seção do circuito encontra-se aberta. Na segunda situação, a mesma resistência elétrica de 5, o mesmo amperímetro, que verifica uma corrente elétrica de 2 amperes quando essa chave encontra-se na posição fechada. Observa que aqui existem nós, existe a possibilidade de uma associação em paralelo. Porém, quando a chave fecha aqui, nós vamos ter que identificar o que está acontecendo nesse trechinho de circuito. A exemplo de exercícios anteriores, é muito comum, no início do nosso cálculo, determinarmos a REC nas duas situações, pois o chaveamento indica determinados valores de REC para a chave aberta ou fechada. Então, o que nós vamos fazer? Observa que a corrente atravessa esse resistor de 5, atravessa o amperímetro 1,2, vai passar 1,2 aqui. Quando for dividir, porque vai atingir esses nós aqui, a corrente toda ela circulará pelo resistor de 5, visto que essa chave encontra-se na posição aberta. Nesta situação, temos uma resistência equivalente, dada pela soma dos dois resistores, visto que eles encontram-se em série. Ok? Muito bem. Até aqui, tudo bem. Agora, olha só, na segunda situação, em que a corrente que passa por esse resistor de 5 vale 2. Então, aqui, ó, aqui vale 1,2, 1,2. Aqui vale 2, aqui vale 2. O porém chegou agora. Quando nós fechamos a chave aqui, nós obtemos nesta região aqui, olha, de circuito, um ramo de resistência elétrica desprezível. O que é um ramo de resistência elétrica desprezível? É um curto-circuito. O que isso significa, então? Que a corrente elétrica, quando atingir esse ponto aqui, toda ela desviará para o curto, cancelando a presença deste resistor no circuito. Isto é, a corrente passará por esse resistor de 5? Sim. Passa pelo amperímetro 2, mas não vai passar corrente por esse resistor. Desta maneira, anteriormente, os dois resistores estavam sendo atravessados por corrente, mas na segunda situação, para a chave fechada e a verificação do curto, observa-se que esse cancela. Então, o único resistor no circuito que está sendo atravessado por corrente elétrica é apenas esse. Ok? Tendo verificado as RECs, vamos correr para a equação de Ohm-Poillet, a lei de Ohm-Poillet. Como ficaria a lei de Ohm-Poillet para esta situação? Então vamos lá. A corrente verificada no amperímetro é de 1,2. O objetivo é calcular a força eletromotriz, a resistência elétrica do circuito, a REC foi verificada por nós, mais
também não temos a resistência interna do gerador. Olha só, se nós fizéssemos uma operaçãozinha simples aqui e aplicando a distributiva, chegaríamos a essa conclusão aqui, ó, que a força eletromotriz do gerador nesta primeira situação é dada pela equação 1,2R mais 12. Ok? Chegamos a essa conclusão. Muito bem. Aplicando num segundo momento a lei de Ohm-Pouillet neste circuito, com a chave fechada já tendo verificado o curto, a corrente vale 2. Então ficaríamos com 2 igual, como é o mesmo gerador, é a mesma força eletromotriz. A REC mudou por conta do curto, mas é a mesma resistência interna. Observou o que está formando aqui? Neste segundo momento, a força eletromotriz é dada pela relação 2 vezes R mais 10. Observa, duas equações com duas variáveis, montamos o nosso tradicional sisteminha. Tá legal? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou igualar essa expressão a essa expressão. E chegamos à seguinte conclusão. 2R mais 10 igual a 1,2R mais 12. 1,2 passa para o outro lado, aqui vamos ficar com 0,8R igual a 2. A conclusão é que a resistência interna desse gerador vai ser de 2,5 ohm. Tendo a resistência interna, podemos aplicar em qualquer uma das duas equações, a fim de obtermos o valor da força eletromotriz. Aqui destacado a resistência interna, e vamos aplicar então nessa daqui, tá bom? A força eletromotriz vai ser 2 vezes o valor da resistência interna obtida. Poderia aplicar em qualquer uma das duas equações, tá legal? A força eletromotriz, então, no caso, será igual a 15. Não esqueça que a força eletromotriz é a DDP própria do gerador. O termo é meio impróprio, né? Força, mas apesar de ser força eletromotriz, não é expressa em Newton e sim em volts. Observou que a aplicação bacana sobre a lei de Ohm-Pouillet em circuitos simples, apresentando amperímetros, apresentando outros elementos do circuito elétrico que já estudamos, como chave, os seus chaveamentos, né? Posição aberta, posição fechada. Quando ela fecha, completa ali, olha, nesse trecho do circuito lá, um curto, e aí a gente tem que fazer as análises de curto-circuito, que nós já vimos, bem interessantes essa questão, ok?